Boa noite. Mais uma vez uma honra poder estar aqui, trazendo a palavra de Deus e podendo falar com essa igreja tão querida que a gente tem. Eu sempre falo que já estou há quase 1 ano e 6 meses aqui nessa igreja. Não conheço todos ainda, pessoalmente, mas é uma felicidade poder saber como essa igreja é viva e poder viver junto com essa igreja viva e servir a Deus junto com essa igreja. Então, e como a gente tem continuado, hoje é o último dia que nós vamos falar, né, dessa campanha, sobre a campanha de família. Eu quero pedir para você primeiro compartilhar esse culto aí. Clica aí no compartilhar, se você está no seu celular. Fica bem embaixo aí no lado esquerdo ali. Ele vai aparecer publicar, você publica, compartilhe. Essa palavra pode chegar em lugares que você talvez nem saiba onde pode chegar, mas com certeza vai chegar. Como a gente tem passado esse mês falando sobre família, né, com certeza a última pregação a gente iria falar sobre isso. E eu quero primeiro orar e pedir para que Deus nos oriente diante dessa palavra que Deus trouxe para nós. Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor nos dá, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de poder ouvir a Sua palavra, Senhor, de poder louvar o Senhor através dos cânticos. Como é lindo, Senhor, poder louvar o Senhor, e como o pastor Juvenil foi frisando nos louvores, prestando atenção naquilo que a gente está cantando, a gente vê o quão maravilhoso o Senhor é, Senhor. Que a gente não se esqueça de como o Senhor é maravilhoso e que o Senhor fale conosco através da Sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nos colocamos nas Suas mãos, Senhor, porque nós acreditamos sempre que o Senhor é que faz o melhor em nossas vidas. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço, Pai. Amém. Então, a gente passa um mês inteiro falando sobre família, e eu tenho a felicidade de poder vir falar sobre esse assunto. A conservação e o fortalecimento da família. Eu acredito que o texto mais usado sobre família é esse que eu vou trazer. E foi muito legal hoje de manhã que o pastor Juvenil terminou o culto da noite com esse texto que eu vou usar agora para a pregação. Então, e a gente não combinou nada, a gente não conversou nada. Então, é muito legal o jeito que Deus trabalha e como Ele vai trazendo a palavra dele para a gente. Mas Deus falou muito comigo quando eu estava trabalhando nesse texto, e ouvindo e buscando a direção dele. Então eu queria que você abrisse aí sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 24. Nós vamos ler de 1 a 15. Josué, capítulo 24, versículos de 1 a 15. Acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido uma mensagem baseada nesse texto. Eu nunca tinha pregado em cima desse texto. Então, para mim, é muito bom poder trabalhar esse texto aqui. Então, Josué, capítulo 24, versículos de 1 a 15. Vamos ler? Eu vou ler na linguagem de hoje, tá? Diz assim o texto. Depois Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel, chamou os conselheiros, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel. E eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: O Senhor Deus de Israel diz isso. Há muito tempo os antepassados de vocês viviam no outro lado do rio Eufrates, adoraram outros deuses. Terá um desses antepassados era pai de Abraão e Naor. Porém, eu tirei Abraão da terra que está do outro lado do Eufrates, fiz com que ele andasse por toda a terra de Canaã. Eu lhe dei muitos descendentes. A Abraão eu dei Isaque eu dei Jacó e Esaú. A Esaú eu dei para ser sua propriedade a sua região montanhosa de Seir. Porém, Jacó e seus filhos desceram até o Egito. Depois enviei Moisés e Arão e fiz uma grande destruição no Egito. Nessa ocasião, tirei vocês de lá. Fiz com que seus antepassados saíssem do Egito e eles chegaram até o Mar Vermelho. Mas os egípcios os perseguiram até o mar,
com os carros de guerra e cavaleiros. Então os israelitas me pediram socorro, e eu fiz com que uma escuridão os escondesse dos egípcios. Mandei que o mar caísse em cima dos egípcios e os cobrisse. Vocês viram o que eu fiz com o Egito. Depois vocês viveram no deserto por muito tempo. Então eu os levei para a terra dos amorreus que moravam a leste do rio Jordão. Os amorreus atacaram, mas eu dei a vitória a vocês. Mas vocês tomaram posse da terra deles e eu os destruí diante de vocês. Aí o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, fez guerra contra Israel. Balaque mandou buscar Balaão, filho de Beor, e pediu que ele amaldiçoasse vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão. E assim ele abençoou. E eu os salvei das mãos de Balaque. Vocês atravessaram o rio Jordão e chegaram até a cidade de Jericó. Os homens de Jericó lutaram contra vocês, e depois também os amorreus, os perizeus, os cananeus, os heteus, os gigazeus, os heveus e os jebuseus. Eu fiz com que vocês vencessem a todos. Antes de vocês chegarem, eu expulsei os 2 ex-amorreus, fazendo com que eles fugissem apavorados. Não foi nem pelas espadas e pelos arcos e flechas que eles foram expulsos. Eu dei a vocês a terra em que vocês nunca haviam trabalhado e cidades que não haviam construído. E vocês estão vivendo nessas cidades e comendo uvas, azeitonas e parreiras e oliveiras que não plantaram. Josué terminou dizendo: portanto, agora temam ao Senhor. O Senhor, sejam servos sinceros e fiéis. Esqueçam os deuses antepassados que adoraram na Mesopotâmia e no Egito e sirvam ao Senhor. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia ou os deuses amorreus, na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. Glória a Deus. Esse texto é muito lindo de ler, e principalmente a conclusão dele. Então esse fato acontece bem no fim do livro de Josué, bem no fim da vida de Josué. Eles já estavam na terra prometida, e antes de morrer, Josué vem e reúne o povo de Israel, chama todo mundo, eu quero falar com todo mundo, com todo o povo de Israel. Sabe, tipo, aquele filme que a gente vê que o cara está quase morrendo e ele chama todo mundo para fazer um discurso? Foi mais ou menos isso que Josué fez. Só que ele deveria estar numa disposição boa, porque imagine falar para todo o povo de Israel. Então, ele ainda não estava nas últimas, como se fala, né? E ele faz o discurso. E ele fala para a multidão, para as tribos, para as famílias de Israel. E através dessa fala dele, eu quero trazer algumas verdades para a gente, que a gente pode usar na nossa vida. Coisas que nesse texto apresenta para a nossa vida. E a primeira é que Deus cuida de nós e da nossa família. Josué traz uma palavra vinda de Deus. Ele fala assim: o Senhor Deus diz isso. Deus falou para mim e agora eu estou trazendo palavra de Deus para vocês. Como se ele estivesse falando assim, olha, e daí como se Deus estivesse falando para eles assim, ó, olha, eu tenho cuidado de vocês desde os seus antepassados. Desde Abraão, Isaque e Jacó. Livrei Israel do Egito através de Moisés e Arão. Quando vocês eram escravos no Egito, tirei vocês de lá. Quando Israel pediu socorro, eu cuidei de vocês. Abri aquele mar para vocês passarem com os pés secos. Matei seus inimigos. Guiei o povo no deserto. Dei a vitórias para vocês em Jericó. E antes de vocês chegarem nessa terra, eu já tinha expulsado todo mundo. Só foi vocês chegarem e pegarem a terra que eu prometi para vocês. Então não se esqueçam. Vocês estão aqui, vocês estão bem aqui, porque eu cuidei de vocês. Deus falando, eu cuidei de vocês. Desde lá, desde Abraão, até aqui, vocês só estão aqui porque eu cuidei de vocês. Eu cuidei da família de vocês.
Não é porque vocês foram fortes, espertos, que vocês tinham flecha, tinham armas, todas fortes. Não, não é. É porque eu cuidei de vocês. Eu estava cuidando de vocês desde lá. E agora, Deus falando, se lembrem, vocês estão bem porque eu cuidei de você. E agora eu queria que você pensasse na sua família. Não importa a composição dela, só você e seu cônjuge, você e seus filhos, você e seus filhos e seus netos, você e seus pais, seja a composição da sua família. Não importa a composição. Daí a pessoa fala, Robson, mas eu moro sozinho. Então, mas você deve ter familiares próximos, que você pode pensar neles também. Familiares que você ame, eu espero. Se você é um cristão, se é alguém convertido, familiares que você quer bem e quer sempre por perto. E a outra pergunta, é uma pergunta que eu quero te fazer. Você valoriza a sua família? Mas eu tenho um monte de problema na minha família. Quem que não tem problema na família? Várias pessoas têm problema na família. E nenhuma família é perfeita. Nenhuma. Mas é a melhor que você tem. É a melhor que você tem, foi a que Deus te deu. Então, valorize essa família. E agora, continuando falando sobre cuidado, pensa nos problemas que você já passou com a sua família. Os momentos difíceis que vocês já superaram. Várias coisas, problemas com drogas, hoje de manhã o pastor falou sobre isso, problema com alcoolismo, problema de um parente com problema com drogas, problema financeiro, problema de falta de comida. Pensa aí. Foi Deus que te trouxe até aqui. Foi Deus que te sustentou até aqui. Apesar de tudo que você só passou porque Deus estava te guiando. Jesus estava te protegendo. O Salmos 37, de 18 a 19, fala assim: todos os dias o Senhor cuida dos que são corretos. A terra prometida será deles para sempre. Quando os tempos forem difíceis, eles não sofrerão e terão o que comer em tempos de fome. Até em tempos de fome, Deus sustenta. Jesus tem abençoado famílias que estão passando fome. E Ele tem usado a igreja para isso. Ele tem usado a nossa igreja para isso. Ele tem usado famílias que têm doado itens para a cesta para abençoar outras famílias. Um exemplo que eu tenho ido em algumas casas levar essas cestas. E uma dessas cestas foi numa quarta-feira. Eu saí daqui e a pessoa não estava em casa durante o dia, porque ela trabalhava e só ia estar de noite. E daí eu fui levar, acabou o culto aqui, eu fui levar. A hora que eu cheguei no lugar, eu não tive coragem de noite de entrar com o carro lá naquele lugar. Até mandei mensagem para Samira. Samira, eu estou aqui, eu estou vendo a rua, estou vendo o lugar, mas eu não tenho coragem de ir com o carro lá. Eu vou deixar para ir de dia. Daí eu voltei, esperei de manhã e fui lá. E eu entreguei a cesta para a pessoa. E a pessoa, pastor, muito obrigado. Vocês são bênçãos, vocês têm me abençoado. Eu estou passando por problema, vem aqui. Eu falei, não precisa. Não, entra aqui. Daí ela pegou, abriu a despensa dela, não tinha nada na despensa, tinha um quilo de fubá. E ela, olha só que vocês estão me ajudando. Muito obrigado. Muito obrigado, porque eu estou sendo abençoada por Deus por causa da vida de vocês. E isso não é uma, não é duas, são várias famílias que têm dado esse mesmo testemunho. E Deus tem sustentado mesmo no tempo que está faltando comida. Ele tem usado famílias para abençoar famílias. Não sei o problema que vocês podem estar passando agora juntos. Não sei os problemas que vocês já superaram. Deus não quer que nós esqueçamos que nós passamos por aqueles problemas. Ele quer que a gente lembre que nós só superamos porque Ele estava com a gente. Da mesma forma que Ele fez com o povo de Israel através de Josué. Lembra de tudo aquilo que vocês passaram? Vocês só conseguiram superar porque eu estava cuidando de vocês.
Sabe aquele momento de doença na família que vocês venceram? Foi porque Jesus deu força, porque Jesus curou, porque Deus deu a providência. Também recentemente uma colega de trabalho tinha pedido oração, porque ela estava com tumor, estava com câncer, e nós estávamos orando por ela, estava no grupo de intercessão, e semana passada ela chamou, né, professor, vem aqui, deixa eu falar com você, né, uma aluna minha. Deixa eu falar, eu fiz os exames agora, recentemente, e o médico fez os exames, não tem nenhum resquício no exame de tumor. Não tem mais tumor. Eu vou fazer um segundo exame, mas não tem mais tumor. E eu quero agradecer porque eu sei que foram as orações de vocês que me curou. Vai falar o quê? Eu sei que foi Deus que me curou. Então essa cura só foi curada porque Deus permitiu. Talvez também um livramento numa viagem que você pode falar assim, nossa, Deus livrou a gente desse acidente. Foi Ele que estava livrando. Foi eu, Jesus, o seu Salvador, que estava te protegendo naqueles momentos. 1 Samuel 7,12 fala assim, até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou. Nessa situação, o Samuel estava com o povo de Israel também. Eles iriam ser atacados pelo povo filisteu. E os filisteus, na hora que foram atacar, saíram fugindo. Porque Deus mandou trovoada, mandou raios em cima do povo filisteu e saiu correndo. Deus atacou o povo que ia atacar o povo de Israel. Então Samuel, vendo que Deus livrou aqui o povo, ele fala assim, ó, até aqui Deus nos ajudou. Daí ele coloca uma pedra, né, na divisa da cidade e fala Ebenezer, né? A pedra de apoio, quer dizer Ebenezer. Pedra de apoio. Até aqui Deus nos ajudou. Você pode falar que até aqui Deus te ajudou? Eu posso falar que até aqui Deus me ajudou. Ele fez isso para que o povo não se esquecesse que foi Deus que ajudou. E a gente não pode esquecer que foi Deus que ajudou. Deus tem ajudado a sua família. Você reconhece isso? Que Deus tem ajudado a sua família? A minha, com certeza, não tenho dúvida. Se você está vivo aqui hoje, é porque Ele te sustentou. Esse ar que você está respirando, e só respira, porque Ele que permite que você respira. Né? A gente vê nesse tempo de pandemia, a gente vê nesse tempo de loucura, a gente não é nem dono do próprio ar. Precisa colocar um respirador, precisa colocar lá para fazer o pulmão funcionar. Nós não conseguimos nem respirar se não for Deus que permite. Foi Deus que sustentou e sustenta a sua família. E não é um sustento só de comida. É um sustento de sustentação. Sustentação, de segurar mesmo, de levantar. Eu te carrego. Eu te carrego, deixa eu buscar. Sabe aquele combatente que às vezes está na guerra e está ali caído, e daí vem o outro cara, coloca nas costas e sai? É Deus que está fazendo, Deus faz assim com a gente. Ele nos sustenta, Ele nos carrega. Você está caído, é Deus que te faz levantar. Ele dá sustentação para você continuar em pé e caminhando. Às vezes a gente vê um missionário, né? O missionário vai lá para uma cidade longe, vai para um lugar longe, e a gente fala assim, nossa, esse tem fé mesmo. Ele foi para lá depender exclusivamente de Deus. Eu não entendo isso, eu juro que eu não entendo isso. Quando a gente fala, né, que o missionário foi para lá depender exclusivamente de Deus. Qual de nós não depende exclusivamente de Deus? Eu no meu trabalho dependo exclusivamente de Deus. Acredito que todo mundo que trabalha aqui depende exclusivamente de Deus. Todo mundo depende exclusivamente de Deus. Só que uns têm o sustento de uma forma e tem outros o sustento de outra forma. Mas é tudo dele. Se hoje eu abri os olhos, é porque Ele me dá a vida. Se hoje eu levantei da cama, é porque Ele me dá saúde para levantar. Se hoje eu tenho trabalho e ganho o meu salário, é porque Ele me dá saúde para ir trabalhar. E às vezes a gente fala do dízimo. Não, no meu dinheiro ninguém encosta. Ninguém encosta.
Eu sinto dizer, mas esse dinheiro não é teu. É Deus que te dá saúde para você ir atrás disso daí. Mas esse é outro assunto. Depois a gente fala, o pastor falou quarta-feira, né, pastor? O pastor falou sobre isso quarta-feira. Se você não acompanhou, vai no culto de quarta. O pastor explicou muito bem isso, falou de uma forma que é muito clara, né? Isaías 40, 10 a 11, fala assim, ó: o Senhor Deus vem vindo cheio de força, com o seu braço poderoso. Ele conseguiu a vitória. Ele traz consigo o povo que ele salvou. Como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Ele ajudará os carneirinhos, ele carregará no colo e guiará com carinho as ovelhas que estão amamentando. Deus tem cuidado da sua família. Ele tem me carregado no colo, ele tem carregado no colo todos aqueles que ele ama. Ele tem guiado todos aqueles que estão com problema. E com certeza ele tem feito isso comigo, e com certeza ele tem feito isso com você. 1 Pedro 5, 7 fala assim: entreguem todas as suas preocupações para Deus, pois Ele cuida de vocês. Esse é um versículo que eu gosto muito de falar, principalmente com o pessoal da ginástica. A gente se encontra, a gente tem as ginásticas toda terça e quinta, e eles sempre escutam eu falando, Dona Edith, Maria Lorena, Ana Maria, seu Gilson. E eles sempre escutam falando, eu falo assim, Deus tem cuidado da gente. A gente não pode esquecer, eu estou aqui hoje, em pé, respirando com saúde, porque Ele que me sustentou, Ele que tem cuidado de mim. Não existe nenhuma razão. Daí você olha, né, pô, Deus me ajudou desde lá de trás. Qual é a razão que eu tenho para duvidar que Ele vai continuar me sustentando daqui para frente? Eu não tenho razão para duvidar. Então, pensando nisso, né? Na primeira parte do que a gente leu, Deus está falando, ó, se lembrem, eu cuidei de vocês, até aqui eu tenho cuidado de vocês, e a gente pode lembrar, até aqui Deus nos ajudou, Ele tem nos ajudado, Ele tem nos sustentado. E agora eu quero passar para o segundo ponto, sobre a nossa parte. Tem a parte de Deus, mas tem a nossa parte, que é de Josué 24, 14 e 15, de 14 a 15, que ele fala assim, que nós já lemos, que a segunda eu vou me esforçar, eu vou dar tudo de mim. Fala assim, do 14 e o 15. Josué terminou dizendo, portanto, agora temos o Senhor. Sejam seus servos sinceros e fiéis. Esqueçam os deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito e sirvam o Senhor. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses com D minúsculo que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, os deuses dos amorreus na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e minha família serviremos a Deus, o Senhor. Depois que Josué fez o povo lembrar tudo que Deus fez por eles, agora ele fala assim, ó, lembrando disso, que Deus tem ajudado vocês, Deus tem sustentado vocês, Deus tem dado o ar para vocês, tem dado tudo que vocês precisam, sabendo disso, que Deus faz isso, sirvam a Ele. Sirvam a Ele com sinceridade, sirvam a Ele com sinceridade, com fidelidade. Sirvam a Ele, já que vocês sabem que Ele tem cuidado de vocês. Daí ele fala assim também. Mas se vocês não querem fazer isso, como se ele estivesse falando, né? Ele, claro que ele não fala isso, mas como se ele estivesse falando. Mas se vocês não querem fazer isso, problema de vocês. Eu gostaria muito que vocês fizessem isso. Tanto que eu estou aqui falando. Eu quero que vocês façam isso. Mas se vocês não quiserem, já não é algo da minha alçada. Eu não consigo forçar vocês. Se vocês viram tudo que Deus fez para vocês e para a família de vocês e querem servir a outros deuses com D minúsculo, a decisão é de vocês. Se vocês, apesar de tudo verem, tudo bem, a decisão é de vocês. Então vem a frase mais conhecida. Se vocês não vão fazer isso, porém eu e minha família serviremos ao Senhor. Eu vou fazer a minha parte, eu vou me esforçar, eu vou dar tudo de mim
para que a minha família sirva ao Senhor. Então, se esforçar para que Deus seja louvado. Eu vou me esforçar para que Deus seja louvado. Que através de mim e da minha família, as pessoas reconheçam que Ele é o Deus que cuida. Que Jesus é o Salvador. Que Jesus é o único que pode me salvar. Que Jesus é o único que me leva até Deus. Falando sobre família, eu vou me esforçar para ser um esposo ou uma esposa melhor, sabendo o que Ele fez por mim. Eu vou me esforçar para que eu seja um esposo ou uma esposa melhor. Eu vou fazer de tudo porque meu cônjuge se sinta amado ou amada. Eu, como esposo, eu quero que ela se sinta protegida, que ela se sinta bem. Vou ter mais tempo de conversa com ela. Normalmente, isso é biológico, tá, gente? Não é nada contra. Normalmente, mulher fala mais que homem. Isso está até provado pela ciência. Normalmente é assim que funciona. O pastor falou que na casa dele é diferente. Por isso que eu falei normalmente, né? Comumente. Se a minha esposa, se mulheres gostam de conversar, eu como esposo, eu preciso dedicar um tempo com a minha esposa também para conversa. E aí isso foi um dos problemas para mim. Porque eu nunca fui muito de ficar conversando assim. Eu era um pouco mais quieto no meu canto, conversava só mais com os meus amigos, mas com outras pessoas não, né? Mas quando eu comecei a namorar com a Simone, eu tive que me acostumar. Porque a Simone gosta de conversar. E eu não estou reclamando, né? Eu não estou reclamando. Simone, eu não estou reclamando, por favor, senão eu não entro em casa hoje. Se a gente viaja de ônibus, ela faz amizade com todo mundo do ônibus. E eu fico lá, né? Às vezes, eu gosto de ficar na janela, ela fica no corredor. Justamente para poder conversar com todo mundo. E daí eu fico assim, dela, oi, tudo bem? Como que tá? Conversa com ela. Dela olha para trás, oi, tudo bem? Dela, oi, tudo bem? Chega no final da viagem, ela tem o telefone de todo mundo, já falou de Jesus para uns 3, 4, meu Deus do céu. E eu assim, às vezes, Simone, com calma. Às vezes tá dormindo, né? Simone, fala mais baixo, tem gente querendo dormir. Mas nisso ela não perde tempo. Ela fala de Jesus de um jeito assim. Às vezes ela falou quase para a maioria de Jesus lá. E isso no ônibus. Mas quando a gente está de carro, eu vou dirigindo, a gente vai conversando, né? A gente vai conversando. Ela vai inventando brincadeira, a gente vai inventando brincadeira. E eu me acostumei a conversar. E a gente vai conversando. Né? E ela gosta de fazer isso para fazer o tempo passar. Mas quando ela está dirigindo, às vezes eu canso, ela vai dirigir. Só que daí acontece, ela começa a dirigir e eu fico lá. E ela, você não vai falar nada? Você não vai fazer nada? Eu falei, não. Então daí a gente já chegou num consenso. Quando a gente viaja, é melhor eu dirigir e ela ficar de passageira. Porque daí a gente vai desenvolvendo a conversa, ela vai trazendo história, ela vai trazendo assunto pra gente. Agora com a Melissa a gente vai ver como que vai ser. Talvez a Melissa ajude ela a conversar também. Mas eu tive que me acostumar. Como homem, normalmente, não é de conversar muito, a gente tem que se colocar à disposição da outra pessoa. É um esforço pela família, é um esforço pela pessoa que a gente ama. Procure saber como o seu esposo ou sua esposa se sente mais feliz, se sente mais amado. Tem o livro das 5 linguagens do amor. É um livro maravilhoso. Eu, Simone, a gente leu quando a gente estava namorando. Para você descobrir o que a outra pessoa da qual você está junto, né, o seu namorado, namorada, o seu marido, seu esposo, sua esposa, o que ele mais gosta. Ele gosta de presente, gosta de carinho, gosta de tempo, gosta de palavra, gosta de uma ajuda. E aí você vai descobrindo e você vai acertar exatamente o que faz ele se sentir amado. Ou seja, a minha função como marido é fazer com que a Simone se sinta a mulher mais amada. Essa é a minha função. É claro que muitas vezes eu falho miseravelmente, né? Mas eu tento, eu me esforço. E a função dela, como esposa, é fazer que eu me sinta o marido mais amado. É uma troca.
Às vezes a gente lá em casa precisa tomar alguma decisão. E ela tá ali a decisão, que agora o que a gente vai fazer? Ela olha para mim, olha assim e fala assim, decide. Daí ela fala assim, só que se lembre, que a decisão que você vai tomar agora vai atingir a pessoa que você mais ama, pro mal ou pro bem. E bem assim, ó. E agora, o que eu faço? E daí? Eu engasgo, daí, claro, né? Porque ela é realmente a pessoa que eu mais amo. E daí eu tenho que, debaixo de muita oração, preciso buscar saber qual é a vontade de Deus para mim e para ela. E agora para Melissa. Vai cair nas minhas costas, Deus vai cobrar de mim. O homem, Deus cobra do homem. Eu tenho que nem falava os mais velhos, não sei se eu posso falar, que nem o meu pai falava, honra as calças que você tem. Desculpa pela palavra, mas meu pai falava assim. E é assim, você como homem precisa honrar ao Deus que você tem. Se você não puder, se você não pode fazer mal para a pessoa, desculpa, a gente não pode fazer mal para a pessoa que a gente mais ama. Então, por isso que todas as nossas decisões precisam ser tomadas diante da orientação e busca de Deus. A função do casamento é eu fazer com que a Simone se sinta feliz e a Simone fazer com que eu me sinta feliz. E nós dois juntos fazer com que Deus seja feliz. Deus seja feliz não. Que Deus fique feliz. Que Deus se agrade da gente. Essa é a nossa função como casal. Porque eu preciso me esforçar para que eu e minha casa sirvamos ao Senhor. E eu tenho que dar a minha contribuição. Eu preciso dar a minha contribuição. A família é a base, é o alicerce de uma pessoa. O projeto de Deus é familiar. Desde lá do Éden. Deus deu Eva para Adão e fala, multipliquem. A base de uma sociedade é a família. Outra, eu vou me esforçar para ser um pai ou mãe melhor. Eu quero dar mais atenção para minha família, eu quero dar mais atenção para o meu filho, para minha filha. Eu quero cada vez mais que a Melissa, minha filha, conheça o amor de Cristo através do cuidado e carinho que eu dou para ela. Eu espero que eu consiga, né? Mas eu só vou conseguir com a ajuda de Jesus. Existem muitos pais e mães que dão muito presente para a criança. Isso é legal, para quem pode fazer. Ótimo, maravilha. Mas algumas vezes, estou falando algumas vezes, é para tentar compensar a sua ausência. Tem um palestrante chamado Marcos Piangers. Eu acho ele genial, eu gosto dele, ele fala sobre paternidade. Depois dá uma olhada nos vídeos dele, são maravilhosos. Marcos Piangers. Ele fala assim, a criança não quer presente, a criança quer presença. Você tem investido em tempo com seus filhos? Tempo de qualidade, onde você se dedica a eles brincando, longe do celular, sem horário predeterminado? Ah, mas eu tenho que trabalhar, não tenho tempo. Tenho que sustentar a casa. Eu sei que, é verdade, eu sei que o trabalho é importante. Mas não dá para dedicar um tempo para os seus filhos? Será que não tem um tempo aí para você achar um tempo com seus filhos? Eu tenho muitos amigos, alguns amigos, que têm pais super bem-sucedidos em suas profissões. Mas seus pais não sabem nem a comida que eles comem. Eles não sabem nem o gosto, qual é a comida que eles mais gostam. E eu garanto que eles prefeririam ter pais que sabem a comida que ele gosta ou ter pais bem-sucedidos. Se pode ser os dois, maravilha, pai bem-sucedido e na presença seria o ideal. E uma frase que eu gosto muito também é que, e cada vez mais isso vai acontecendo. E uma das frases que eu gosto é assim, as pessoas estão se esquecendo de Deus, valorizando as coisas e usando pessoas. Os valores estão invertidos. A vida daquele que quer servir a Deus, a prioridade sempre vai ser pessoas. E principalmente a sua família. A sua família sempre vai estar em primeiro lugar.
Antes dos amigos, antes do trabalho, antes de qualquer coisa. Até antes do ministério. O seu primeiro ministério é a sua família. Antes do meu ministério como pastor aqui nessa igreja, o meu primeiro ministério é a minha família. Se eu falhar com o meu ministério da minha família, eu estou falhando no meu ministério pastoral. Estou mentindo, pastor? Se eu estou falando besteira aqui. Mas é isso. A prioridade deve ser pessoas. A prioridade deve ser família. Teve uma vez que eu tinha 15 anos, eu achei isso muito legal. A gente estava na casa da minha tia, na praia em Laguna, e eu fui jogar bola com os piá da praia, assim, sabe? E o meu pai estava ali. De repente, meu pai, deixa eu jogar também. Daí meu pai foi jogar. Eu tinha uns 15 anos, mais ou menos. E a gente jogou tudo, depois no final deu risada. E daí um amigo do meu primo, cara super rico, assim, sabe? Sentou do meu lado. Pô, cara, que massa teu pai, né, cara? Teu pai aí jogando. Nossa, como eu queria muito que um dia meu pai fizesse isso comigo também. Eu falei, meu Deus, é verdade. E eu não estava valorizando meu pai aqui jogando futebol comigo. É isso que a gente quer. Eu garanto que era isso que você queria quando você era criança. A atenção dos pais, o carinho do pai, a presença do pai. Família é importante para Deus. Deus estabeleceu a família para manter seus sistemas e valores. E é isso que a gente precisa ensinar para os nossos filhos. E não somente como falar sim através dos nossos atos, e não somente falar, mas sim através dos nossos atos. Demonstrando Jesus na nossa vida, no nosso trato com os nossos filhos. Jesus deve ser sempre a base da vida familiar. Eu, como filho, preciso me esforçar para que os meus pais vejam em mim um exemplo de filho. Amoroso, estudioso, esforçado. Para quem é jovem, eu vou me esforçar no meu trabalho para que eu possa ajudar nas contas de casa. Se você mora ainda com os seus pais. E para que os meus pais sintam orgulho de mim. Apesar de... Mãe sempre sente orgulho do filho, né? Por mais que o filho seja... entendeu? Mas que o filho seja aquele... da pá virada que fala, né? Pode ser mais bandido, mas a mãe sempre gosta. Mas qual filho que o pai se orgulha? Daquele filho que só dá problema ou daquele filho que se esforça para ser o melhor filho para os seus pais? Se você é jovem, ore desde agora por sua futura esposa, por seu futuro esposo. Ore por sua futura família, seu núcleo familiar, como o pastor Juvenil fala. Seu núcleo familiar, esposa e filhos. Ore por isso. Valorize, desde agora, a família que você terá no futuro. Mas orar desde agora, você não sabe quem que vai ser, mas Deus sabe. A Simone orava pelo cônjuge dela desde a adolescência dela. Ensinaram isso tudo para ela. Eu sou um pouquinho mais velho que a Simone, mas ela diz que desde os 16 anos ela ora pelo futuro marido dela. E eu, nessa época, quando eu tinha 16, 17 anos, foi o tempo que eu fui de maior loucura na minha vida. Que eu fiz as coisas mais loucas da minha vida. E hoje eu sei que só estou aqui porque a Simone orou por mim. E Deus me protegeu. Desde lá eu nem sabia quem era Deus, porque eu era ateu. Mas desde lá ele já me protegia, porque tinha a minha esposa lá orando por mim, por quem eu sou hoje. Se esforce por sua família, ore por ela, coloque sua família aos pés de Jesus. Essa é a melhor coisa que você pode fazer. Cuide da sua família. Quando a gente fere a família, é quando a gente fere o nosso relacionamento com Deus. A gente fere a nossa fé quando nós ferimos nosso relacionamento com Deus. Quando você tem problema com o familiar, quando você tem um problema com o familiar, não é só na horizontal que você tem esse problema, é na vertical também. Não existe um bom relacionamento com Deus se o seu relacionamento familiar está abalado. Se você não está buscando solução. O meu relacionamento pode estar abalado, mas se eu estou procurando solução, pelo menos isso. Mas eu estou buscando melhorar e consertar. Você pode tentar.
A família estruturada com base em Deus deve ser formada para combater o inimigo. O pastor Juvenil falou isso hoje de manhã. Deus deve estar sempre em primeiro lugar. Ah, Robson, mas meu pai é assim, mas minha mãe é desse jeito, meus irmãos, meu Deus do céu, você não conhece. E para terminar, eu quero falar de um testemunho que me abalou demais semana passada, que serve muito para manter a gente focado em se esforçar por a nossa família, pelos nossos familiares. A gente ouviu um testemunho de uma mulher, ela estava falando e ela falou que ela tinha problemas com o abuso do pai dela. Quando era criança, ela teve esse problema. E o que acontece? Depois ela estava mais velha, depois de tudo aquilo que ela sofreu quando criança, o pai dela ficou doente. E ela teve que trazer o pai dela para morar dentro da casa dela. E ela cuidou dele. Ela cuidou dele e a filha dela cantou para o pai dela no aniversário de 15 anos dela. Eu não sei, na história ela não conta, mas provavelmente o pai dela se converteu porque estava lá vendo a vida dela. E ela fala que ela perdoou o pai dela de tudo aquilo que aconteceu. E ela terminou falando assim, hoje eu tenho certeza que o meu pai está com Deus, porque ele confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Jesus perdoou ele de tudo que ele fez. Por que eu não ia perdoar? A gente tem algum motivo para não lutar pela nossa família? A outra pessoa não está fazendo a parte dela? Faça a sua. Faça como Josué fez. Fala assim, vocês podem até não fazer a parte de vocês, mas eu vou fazer a minha. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. E isso é uma atitude de quem é nova criatura. Daquele que já entregou a sua vida a Jesus. Aquele que tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Essa é uma atitude de um cristão. Eu me esforçarei até o último para alegrar ao Senhor. Para que eu e minha casa sirvamos ao Senhor. Eu vou me esforçar. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor nos dá. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de ouvir a sua palavra e que o Senhor nos ajude, através do seu Espírito, Senhor, a mudar alguns conceitos que nós temos, coisas que não agradam ao Senhor em relação aos nossos familiares. Que o Senhor, através do seu Espírito, tire tudo essas coisas que não agradam ao Senhor e a gente possa, através da orientação do Senhor, servir ao Senhor e falar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço, Pai. Amém.